Bom dia para todos. É uma alegria estar com vocês. Agradeço o convite do Adriano, da Lucimar também, já foi. Muito bom rever também tantos irmãos aí que a gente na caminhada das pregações está se revendo, já faz algum tempo, de alguns lugares também. Alguns a gente até vê bastante. Para quem não me conhece, né? Só o nome chama atenção às vezes por causa do santo, né? Só o nome, né? O santo não tem na frente. Mas eu sou casado, tenho 4 filhos. Meu mais velho tem 9 anos de idade, né? São bem pequenininhos 4. E um está no céu, o 5º, né? E, enfim, eu tenho rodado o Brasil. Na verdade, minha profissão, eu sou educador, enfim, fui diretor do Colégio de São Bento de São Paulo e atuo nessa área, né? E venho aí rodando o Brasil a pedido, enfim, estou rodando dentro da renovação já faz um tempo, e especialmente agora, né, a Kátia, o Sérgio convidando para poder ir em grandes eventos, para poder realmente falar de algo que tem muito a ver conosco e talvez muitos não saibam. Algumas pessoas já me conhecem e já ouviram alguma coisa que eu disse sobre o assunto, mas vai ter uma roupagem nova, né? Então por isso que aqueles que já ouviram estejam atentos. Deixa eu ver o tempo, só para eu... Eles me deram 5 horas de exposição, né? Foi o Adriano que falou, eu falei, tá bom, 5 horas é pouco, né? Sem almoço. O povo aqui, entendeu? Não só do pão vive o homem, né? Mas também do pão. Então, gente, olha, realmente assim, peço a Deus, a Virgem Maria, que na mente de todos aqui presentes, tenham muita atenção, porque a igreja vem falando e vem fazendo o papel profético de denunciar um mal que está ocorrendo. E é o mais importante dizer, ou seja, não é o pensamento de um padre, de um leigo, ou seja, é a igreja que vem falando. Este ano, faz 20 anos que São João Paulo II escreveu uma encíclica, Evangelho Vitae, Evangelho da Vida. Inclusive a CNBB agora está trazendo um dos grandes especialistas sobre o assunto, não sei se já chegou no Brasil, vai percorrer Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, expondo sobre essa encíclica. Então é muito importante que, primeiro, a gente saiba que faz 20 anos a encíclica, possa fazer uma leitura a respeito dela, porque ela é muito atual, não só porque foi um Papa que escreveu, então é sempre do magistério da Igreja, não é opinável. Ou seja, quando se coloca, faz um documento, uma encíclica, ela é válida, ela não deixa de ter validade independentemente dos próximos pontífices, né? E além disso também, ela é muito atual, por tudo aquilo que ela está mostrando. E ela quer mostrar aquilo que Santo Agostinho nos diz, que está baseado, né, no trecho também do Bom Pastor, que mostra justamente o bom pastor, ele vendo o lobo, ele não só protege as ovelhas, mas ele mostra o lobo. Caso ele não fizesse isso, a Escritura nos diz que ele seria um mercenário. Ou seja, ele não se importa com a ovelha. O pastor não, o pastor se importa com a ovelha e cuida da ovelha. Então, eu quero que você, então, abra Efésios 4, versículo 14. Efésios 4, versículo 14. 4:14. Quem encontrou diz amém. Ah, maravilha, então vamos lá. Quem não encontrou vai ouvindo do lado. Para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. É muito importante entendermos que a igreja, dentro daquilo que é próprio dela, que é ensinar, ela vem mostrar um erro. Uma mãe, quando ensina para um filho também, mostra o erro. É papel do pai e da mãe, né? O filho vai enfiar o dedo na tomada, eu sou pai, né? Você não deixa ele enfiar o dedo na tomada para ele saber a sensação maravilhosa que vai ter, né? Você vai lá e, não faça isso.
vai machucar, vai doer. Então a igreja também ela vai fazendo uma sinalização assim na rodovia, né? A rodovia do Espírito. Vai nos mostrando o caminho que a gente é seguro. Cada um pode seguir se quiser. Se não quiser, é livre, não tem problema. Ela continua sinalizando e espera que você retorne para o caminho que ela mesma nos mostra. Então, São João Paulo II, nessa encíclica, ele nos mostra, ela inteira vale a pena ser lida, como qualquer coisa que não só ele escreve, mas qualquer papa. Mas foi um encontro pessoal meu, em um dos seus artigos dessa encíclica, artigo 28, que ele fala: este horizonte de luzes e sombras deve tornar-nos a todos plenamente conscientes de que nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o mal e o bem, a morte e a vida, a cultura da vida e a cultura da morte. Está 2 vezes cultura da vida. Seria da morte ali. Ele não falou 2 vezes assim. Está ali o artigo para você procurar, baixar, vai lá no Google, baixa, leia o documento. Mas quando ele falou cultura de morte, eu falei, puxa, o que é isso? Já faz um tempão que eu li essa encíclica, né? Quando eu li isso, eu falei, cultura de morte? Do que o Papa quer dizer? Depois você vai compreendendo conforme ele mostra na encíclica. Mas no seu pontificado ele mostra, ele está denunciando algo que quer se impor a toda a humanidade de forma silenciosa, sem que a gente perceba. Então tudo que eu vou mostrar para vocês está baseado naquilo que a igreja está mostrando. Com qual intuito, com qual objetivo? Primeiro que você saiba, para você poder, diante do que está sendo feito, dizer, eu quero ou não. Porque talvez eu não esteja sabendo e talvez eu esteja seguindo. Talvez eu esteja seguindo aquilo que o mundo quer nos falar e que é completamente diferente daquilo que Cristo mostra para o mundo, que traz felicidade e realização plena. Próximo. Então, no outro trecho não, na 8ª Jornada Mundial da Juventude, para os jovens do mundo inteiro, né? João Paulo II nos diz assim, é um trecho grande, eu recortei uns trechinhos, diz assim, com o tempo, as ameaças contra a vida não diminuem. Ao contrário, nossa, está bem dividido ali, né? Ao contrário, adquirem dimensões enormes. Não sei se o professor não sabe separação silábica, né? O século XX será considerado uma época de ataques maciços contra a vida, uma série interminável de guerras e uma destruição permanente de vidas humanas inocentes. Estamos, na realidade, diante de uma conspiração objetiva contra a verdade. Então, João Paulo II nos quer nos mostrar, em vários momentos do seu pontificado, a verdade, que é Cristo. A verdade é Cristo. Mas ele quer mostrar, estão conspirando. Nesse trecho que eu cortei porque era grande, ele falava, os meios de comunicação parecem também estar envolvidos, porque também seguem o mesmo rumo também. Tem uma outra linguagem, e uma linguagem que não é como que nos dissesse assim, vocês cristãos, vocês têm uma compreensão X do mundo, e o mundo é diferente do que vocês acham. Não, não é isso que o Papa nos diz. Que não é que nós pintamos de colorido o mundo. Não, é que querem pintar de outro modo o mundo. E qualquer um de vocês que já passou por uma universidade, está passando por uma universidade, sabe muito bem quantas coisas a gente dentro de uma faculdade não ouve, não vê. E que às vezes você fica com aquele sabor assim de, eu tenho dúvida, mas isso aqui não parece ser muito bom. Às vezes você nem tem dúvida, você vê que não é muito bom. Mas, às vezes nem consegue enxergar. Está nadando naquele aquário e nem percebe. Então vamos adiante para a gente compreendendo onde os papas querem nos chegar. Então, a igreja vem falando de uma arma contra a família, chamada ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Talvez alguns já ouviram falar de gênero. Em vários lugares que eu estou pregando, várias pessoas falam assim, professor, eu sou professor e eu aprendi isso. E eu tenho que trabalhar isso porque está no material. Alguns, porque têm filhos, ou ouviram notícias, ou ouviram vários dos bispos do Brasil denunciando. Vamos ver um pouquinho do que a igreja tem falado sobre o assunto. Próxima.
A Conferência Episcopal Portuguesa escreveu um documento que vocês que são bastante chegados na internet, né, se eu estivesse falando para o Ministério da Quinta Idade, acho que isso fica difícil para poder falar, entrar no Google, né? Então, como eu estou falando Ministério Jovem, né? Então você vai entrar no Google, coloca lá, Conferência Episcopal Portuguesa e Ideologia de Gênero. Você vai ver o site da Conferência Episcopal Portuguesa e coloca lá, então, Ideologia de Gênero no buscar. Ele vai te dar a nota deles. Aí na nota ele vai explicando um pouquinho. Eu não vou ler aqui agora, eu estou dando para você, só para você saber que está lá dentro e você pesquisar. Eu vou deixar para explicar com a palavra dos papas. Era só para poder mostrar que os bispos estão falando. Próxima. Dom Orani escreveu uma nota muito boa o ano passado, quando o Plano Nacional de Educação estava tramitando. O plano de educação por 10 anos do Brasil, e lá dentro se pretendia passar a ideologia de gênero. Ele foi o único que falou isso? Não. Dezenas e mais dezenas de bispos soltaram notas contra a ideologia de gênero. Eu peguei a nota dele apenas como uma referência, uma nota bastante bem feita. O bispo auxiliar também, Dom Antônio Augusto, que é especialista da área de saúde, médico, também fez uma nota muito boa, pode ser encontrada também, Dom Antônio Augusto, auxiliar do Rio de Janeiro, excelente nota, mas vários outros bispos também escreveram. Próximo. Mas então, vamos ver o que Bento XVI, Papa Bento XVI, fala sobre ideologia de gênero. Eu vou ler inteira os trechos que ele fala, porque são mais simples de se entender. Ele fala isso onde? Em 2012, ele fala a Cúria Romana. De acordo com esta filosofia, porque a ideologia de gênero ela quer se implantar como se fosse uma teoria filosófica, né? O sexo já não é considerado, de novo a separação ali, que bonito. O sexo já não é considerado um elemento dado pela natureza e que o ser humano deve aceitar e estabelecer um sentido pessoal para a sua vida. Em vez disso, o sexo é considerado, pela ideologia de gênero, como um papel social escolhido. Perdão, porque isso aqui, eu pedi para um amigo meu, deixa eu fazer um parênteses aqui, ele colocar na caixa, eu acho que na hora de estender, ela saiu da forma, inclusive tem acento no gênero, como se fosse em Portugal. Porque realmente o texto foi tirado da Conferência Episcopal Portuguesa, que mostra essa fala de Bento XVI. Como um papel social escolhido pelo indivíduo, enquanto que no passado o sexo era escolhido para nós pela sociedade. A profunda falsidade dessa teoria e a tentativa de uma revolução antropológica que ela contém são óbvias. Um parêntese, só porque de repente você está... Nossa, o que é isso? Gênero para você e para mim e para qualquer pessoa de bom senso é gênero masculino e feminino. Tá? O problema é que não é mais isso. O seu sentido foi alterado. É uma questão de linguagem. Então, é mudado o seu sentido como uma plataforma para se conseguir alguma coisa a mais, que é aquilo que as pessoas de bem não conseguem perceber. Então o Papa está tentando mostrar, com algumas palavras, um pouquinho mais gordinhas, mostrar que, olha, gênero não é uma coisa boa, porque querem alterar o sentido de família. Vamos em diante com o que ele fala mais à frente. Quando a liberdade para sermos criativos se transforma em uma liberdade para nos criarmos a nós próprios, então é o próprio Criador que é necessariamente negado. Em última análise, o ser humano é despojado da sua dignidade enquanto criatura de Deus e que tem a sua imagem no âmago do seu ser. A ideologia de gênero é uma moda muito negativa para a humanidade, embora se disfarce com bons sentimentos e em nome de um alegado progresso, alegados direitos ou em um alegado humanismo. Por isso, a Igreja Católica reafirma o seu assentimento em relação à dignidade e à beleza do casamento como uma expressão da aliança fiel e generosa entre uma mulher e um homem, e recusa e refuta as filosofias de gênero. De novo errado ali. Porque a reciprocidade entre o homem e a mulher é a expressão da beleza da natureza pretendida pelo Criador. Explicando agora, não as palavras de Papa Bento XVI, mas explicando o que acontece em relação a esta teoria de gênero, né? Quer se negar um dado biológico, quer se negar as diferenças entre homem e mulher, do DNA, que somos diferentes,
Graças a Deus, né? Bem diferentes. Então, no DNA, você pode reinventar, mas está lá. Está nos seus cromossomos, está nos hormônios. Uma mulher pode gerar uma vida, o homem não. Por mais que possa tentar, você não tem progesterona, querido. Você não vai fazer filho, graças a Deus, porque a dor que ela sentiu, eu não quero sentir, né? Porque minha esposa, ela, e falava, nossa senhora, né? Se você é forte, parabéns. Minha esposa arrancou uma sobrancelha de mim uma vez, a alma saiu junto, né? E ela fica lá em frente ao espelho, tirando a sobrancelha, assim, eu falei, nossa senhora, que coisa louca. E eu nunca vou esquecer que ela falou, mas Fê, o que tem de mais? Os mártires arrancam a pele deles. Eu falei, querido, eu não tenho essa graça, não quero nem ser. Isso é com Deus, entendeu? Né? Mas somos diferentes, temos muitas diferenças. Agora, o que a igreja diz? Não Felipe Neri, eu não quero conduzir ninguém, os ideólogos querem conduzir. Homem e mulher são iguais em dignidade. Não, nós temos a mesma dignidade, ninguém é superior, mas somos diferentes como pessoas, isso é óbvio. Já entendi, o seu discurso está disfarçado de uma fala preconceituosa contra aqueles que não querem se dizer homem e mulher. Não. Ideologia de gênero, ela quer desconstruir a identidade da pessoa humana. Ela não está defendendo, ela não é um modo discreto de impor uma terceira opção, o homossexualismo ou qualquer outros ismos que poderiam. Absolutamente. Não tem nada a ver. Porque para eles, inclusive, que forjaram essa temática, ideologia de gênero, homem e mulher ou homossexualismo, tudo isso é uma construção. Você tem que retirar essas identidades, tornar o homem livre e assim você terá uma sociedade igual, realizada e feliz. Então, para eles, homossexuais ou heterossexuais, tudo isso é um grande mal. Então ela quer dar uma liberdade em matéria sexual para você se inventar como você quiser. Se você se sente às 9 horas da manhã homem, às 11 mulher, homossexual às 12, transexual, cachorro, papagaio, periquito, não tem problema, você pode ser o que você quiser no seu gênero. Porque quantos gêneros são que eles dizem que existem? 53, alguma coisa assim, gêneros. Você vai falar, nossa, qual é a lista aí e tal? Meu filho, o que você quiser ser? Uma árvore? É o meu gênero, eu me senti árvore. Você vai negar? Que preconceituoso que você é. Né, e tal. Né, e tal. Eu quero ter uma relação sexual com essa escada. Né, e tal. E eu sou, não sei, um parafuso. Né, e tal. Né, e tal. Não, isso não pode estar escrito. Está escrito. Né? Só que os homens não conseguem mais entender a guerra de linguagem, porque é silenciosa. Eles nunca colocam as suas obras para serem vistas. Justamente a manobra que eles fazem é parecer a coisa mais bonita, para que você acolha, e que você, inclusive, propague isso. E todos aqueles que falem, não, eu não quero, não estou batendo ninguém, só falo, eu não quero. Você é de uma corrente do ano 300 da igreja, você é retrógrado, é contra o progresso. Muito bem, não é o que a igreja diz. Vamos adiante? Então, João Paulo II mostra o seguinte, como se fosse assim: tenham atenção, a instituição da família se pretende abolir. Fazendo de que forma? Alterando o sentido da palavra família. Porque o objetivo da ideologia de gênero é dissolver família. Não é implantar vários tipos de sexo. É dissolver família. Família é uma imposição. Os trechos, eu não quero ficar aqui, não é, a minha fala não é mostrar os fundamentos filosóficos deles. Trazer aqui agora os autores que escreveram sobre o assunto. Não é esse o objetivo. É mostrar uma palavra para vocês entenderem o seguinte. A igreja vem mostrando que o caminho dessa teoria, que a gente chama de ideologia, por que ideologia? Porque a ideologia ela manobra sem que você perceba. Né? Ela realmente tem a sua natureza e ela quer alterar a família. E por que eu usei a palavra guerra de linguagem? Porque eu quero dar um exemplo aqui.
as mulheres talvez estejam mais atentas a isso, né? Antigamente se falava aborto. Hoje não se fala mais aborto nos meios da saúde. Fala interrupção da gravidez indesejada. Saúde possível da mulher. Se a mulher ela tem seus direitos sexuais e reprodutivos. Tudo isso daqui é para não ver a palavra aborto. Por quê? Porque antes, inclusive, não chamava aborto, chamava controle populacional. Então as coisas foram mudando para justamente ir ampliando a aceitação. Parece bom sentido. Já devem ter visto muitas fotos, né, das mulheres pedindo direito do seu ventre e tudo mais, tal, né? Inclusive, Papa Francisco agora estava celebrando o Natal, né? Uma moça estava lá dentro, quietinha, de sobretudo, de repente, ela estava lá na primeira fileira, arrancou a roupa, saiu nua para pegar o menino Jesus, falando, estava escrito lá, quero meus direitos, de uma forma bastante educada e tolerante, né? Sim, eles são sempre educados e tolerantes, né? E nós somos os intolerantes. Próximo. Muito bem, mas eu gosto de provar, coisa que os ideólogos não provam, eles não provam nada. Falam assim, acredita em mim, é bom para você, é bom para a mulher, é bom para a sociedade. Muito bem, vamos ver se fez bem para a sociedade então. Você vai procurar lá no Google, no oráculo do Senhor, como alguns jovens não católicos dizem. O Google, porque você joga lá e ele te mostra todas as coisas maravilhosas, né? Tal, né? Você joga lá então Zenit, que é a segunda página católica mais acessada no mundo, depois do Vaticano. Pelo menos é o que eles dizem, né? Então, o Zenit é muito lido pelos bispos, inclusive. Uma matéria, aqui eu peguei em inglês, porque foi escrita em inglês. Mas foi traduzida, e você pode encontrar com a palavra, se eu não me engano está assim, secularismo na Suécia. Secularismo na Suécia. Então, o artigo nos mostra os dados da Suécia, porque a Suécia foi o primeiro país a implementar esta ideologia. Muito bem. O Papa dizia que uma das ideias é mostrar os direitos que se pretende ter. Como nessa sociedade existem essas diferenças, então uma das pessoas que mais sofrem é a mulher. Então a sociedade é muito machista. E se colocar ideologia de gênero, nós vamos fazer uma sociedade melhor. Ótimo! Então o que eles fizeram na Suécia? Eles começaram a colocar banheiros de gênero. O banheiro de gênero é o seguinte, para quem não está entendendo. É um banheiro em que entra homem e mulher. Não tem diferença biológica entre os dois. Por quê? Porque o meu sexo biológico é homem, mas o meu sexo psicológico é mulher. Então, às 9 horas da manhã, eu entro no banheiro. Por quê? Eu me senti mulher. Mas ao meio-dia eu senti necessidade de novo de ir no banheiro. Aí eu olhei e falei assim, nossa, é a mulher da minha vida. Né? E o cara não está na graça de Deus, se sente o Conan e estupra a mulher. O segundo país de estupro no mundo é a Suécia. Por quê? Porque tem os seus banheiros de gênero. Porque se colocou escolas de gênero. Não pode usar cor azul, a cor azul os meninos. Por quê? Porque está muito vinculada ao sexo masculino e discrimina, né, possíveis diferenças sexuais. E nem as meninas de rosa. Em Itapetininga, um colégio ano passado já aprovou isso também. Não pode entrar com azul e com rosa aqui no Brasil. Pode procurar saber lá. Se tem alguém de Itapetininga. Então, eu estava agora em Bebedouro e tinha uma das irmãs que era coordenadora lá, falou assim, meu filho está num colégio que foi proibido. Eu falei, nossa, não estava nem sabendo. Esse negócio veio lá da Suécia. Ele não pode entrar, porque discrimina. Então, qual é a cor que eles usam? Laranja. Imagina que lindo. Imagina o meu filho andando na rua. Que nem meu tênis aqui. Assim, né? Você chega de longe, assim, né? Andando. Eu falei, nossa, que bacana. Mas tudo em nome de, vamos respeitar as diferenças. Só que, interessantemente, quando você esvazia a identidade da pessoa humana, o que acontece? Você, mulher, não é respeitada como tal, porque você não é nada. Você nem é homem e mulher, você não é nada. Você é uma ameba. Né? Não é? Interessante. A minha maior vontade é me encontrar com uma ideóloga de gênero para poder falar o seguinte, querida, então tá bom, eu aceito a sua teoria. Então, meu sexo biológico é homem. O meu psicológico
agora viram mulher. Mas, como é indefinível o que eu posso criar, então em matéria sexual, o meu sexo psicológico é lésbica. E aí eu vou lá e faço sexo com a mulher. Mas pera lá, se você não captou, meu sexo biológico é homem, tá aqui. Mas eu me sinto mulher e quero ter relação sexual com a mulher porque eu sou lésbica. Imagina a loucura? Então no fundo eu sou homem. Olha só. Pior ainda, só não contaram para elas o seguinte, agora os homens podem bater nas mulheres com tranquilidade. Sabe por quê? Quando você bater, o policial for prender, por que você está me discriminando? Psicologicamente eu sou mulher. Porque eu sou homem? Não, filho. Para quem que vai servir a lei Maria da Penha? Isso é que interessante? A bagunça que vai virar a sociedade? A bagunça que virou a Suécia. A Suécia virou uma bagunça. Ah, mas a Globo Fantástico mostrou que a Suécia é o melhor país para viver da Europa. Bom, se você acredita na Globo, parabéns. Né? Eu vejo os dados estatísticos que mostram que a mulher é estuprada. 91% das mulheres. Minha esposa não vai passar na Suécia nem que... Querido, quero ter um santo lá. Não tem santo, reza por ele aqui. Lá você não pisa, né? Porque o pessoal é diferenciado, né? Ah, mas é só a Suécia, Felipe, não vai chegar no Brasil. Tá bom, vamos dar uma passeada pelo mundo. Próximo. Alemanha. Você pega e escreve o título que está lá. Na Alemanha, a polícia prende por 40 dias os pais de crianças que não foram à aula de gênero. Copia isso daí. Quem escreveu isso aqui, esse artigo no Brasil? Professor Felipe Aquino. Está lá no site dele, Cleofas. Tá? E outros também, bispos e tudo mais. Padre Demétrio, lá em Niterói. Eu também coloquei no site. Enfim, várias pessoas também colocaram. Sabe o que aconteceu? Eles aprovaram uma lei. Uma lei dentro do Congresso Nacional Alemão, dentro do Código Penal. Então, não pode discriminar por gênero. O que aconteceu? As crianças estão lá no colégio. A educação é obrigatória a partir de 1 ano de idade na Alemanha. Então, o filho tem que estar no colégio a partir de 1 ano, com a educação sexual do Estado. Ótimo. Uma maravilha, né? E aí, começavam a apresentar questões de gênero. O que os pais não querem que participe? Porque é cristão? Sim. Mas também não por ser cristão, por apenas querer ter respeitado os valores da pessoa humana. Né? Porque não precisa ser cristão para poder perceber que esta ideologia devasta o ser humano. Muito bem. O que aconteceu então? Por causa da lei, então o policial foi então multar o pai. O pai negou pagar a multa. E aí então, constrangido o policial, leva o pai preso por este crime. Por a sua filha não participar de uma aula de ideologia de gênero dentro da aula de educação sexual. Mas é um pai só. Não, são dezenas. Dezenas de mais dezenas na Alemanha. Muitos pais estão saindo dos colégios querendo mudar de país na Alemanha. Criaram-se associações para tentar reverter essa lei. Estão lutando contra a natureza. Isso é a Alemanha. Na Noruega, que eu não coloquei aqui, esqueci de colocar, você pode anotar e assistir no YouTube. O paradoxo da igualdade. Tá? O paradoxo da igualdade. Você vai ver um vídeo de 30 minutos legendado. É um repórter. Ele entrevista os departamentos de gênero e grandes médicos. E você vai aprender muitíssimo com esse vídeo. Não tem nada de inadequado. Você vai ver como é artificial. Que os ideólogos de gênero ficam lá defendendo essas ideias. E você vê o bom senso dos médicos mostrando as diferenças entre homens e mulheres com muita tranquilidade. Muito bem, isso é a Noruega. Próximo. Aqui no Brasil, uma professora do Rio Grande do Sul, eu não estou falando mal dela, eu estou apenas ajudando a que ela seja conhecida. Eu viajo por aí, tornando o trabalho dela conhecido. Porque tem que colocar as obras para serem vistas. Então, eu quero tornar, né? Nada demais. Estou ajudando a ser conhecido. Você coloca lá, Manual para o Uso Não Sexista da Linguagem. Então ela propõe no seu manual, que você pode baixar o PDF, não creia em mim nada do que eu estou falando. Veja com seus olhos do que eu estou mostrando. Vai lá, abre o link e vê, tá bom? Aqui você baixa o manual, tem até o link que estava aqui. Ah, eu quero essa apresentação no final, porque eu quero formar as pessoas. Tá bom, a gente deixa o slide para vocês também. Mas primeiro você tem que ver, com seus olhos. Não pode mais chamar de menino, menina, nem de ele, nem ela. Tem que ter um artigo neutro. Ou coisa. Fulano. Como é que vai chamar? Eles dizem que tudo isso discrimina. Você não pode chamar menino. Porque menino discrimina.
Muito tranquilo tudo isso. Próximo. Agora vai ficar bem interessante. Jeremias, Jesus, os profetas, os santos, sempre foram aqueles que tinham compaixão pelas enfermidades do povo. Agora vamos ver as origens, não filosóficas, dos dados, de onde vêm essas ideias. Então, uma madrugada acordado, lendo e procurando ver os links, porque citava um documento, citava outro, eu lá procurando e tentando entender esse negócio, eu vi lá um documento que era muito citado, Organização Mundial da Saúde. Não é a Organização Mundial da Doença, tá bom? É da saúde, tá? Aí eu vi Programa de Saúde dos Adolescentes. Eu nem procurei em português, né? Porque está dentro do site da OMS, é para o mundo inteiro. No país, seja ele qual for, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, fazem seu papel como os braços de implementar o que este documento mostra. Ele é do ano de 93, Genebra, Suíça. Ele é muito citado até hoje. Muito bem, vamos ver o que o Programa de Saúde dos Adolescentes propõe sobre sexualidade para nós. Próxima. Então, aqui na página 41 desse documento, que depois eu posso mandar o documento inteiro para você ler. Não é tão difícil de ler espanhol não, é até bom treinar, tá? Dá para entender facinho. Ele diz ali em cima que a concepção que nós temos de sexualidade, ela cria uma discrepância, cria a discriminação. Então, uma pessoa que não tenha a sua conformidade da sua natureza, homem e mulher, ela é entendida como uma pessoa desviada sexualmente. Então, ele fala, vamos alterar essa palavra de desvio para variação sexual. Na penúltima linha está falando assim, algumas variações não são necessariamente nocivas. Algumas variações, ele já incorporou de desvio para a variação. Vamos ver as variações? São não nocivas. Próxima. Sadomasoquismo, transvestismo, voyeurismo, exibicionismo, fetichismo, transexualismo, pedofilia. Vamos parar por aqui que já tem lá 16 itens. Era 93, eles já queriam muito mais. Né? Pedofilia. Ah, mas você está por fora, viu? Só para anunciar, não existe mais a palavra pedofilia. Se chama amor entre gerações. Você é preconceituoso, somente... Não sei onde é que você está pensando nisso, que a palavra pedofilia é uma coisa desviada, né? 93 ainda era concebida assim. Um parênteses que eu faço aqui é que já existem várias entidades defensoras da questão do amor entre gerações. Nos Estados Unidos se chama NAMBLA, Adultos Amantes de Crianças. Na Holanda, o ano passado, o Supremo Tribunal autorizou a existência de uma entidade igual à dos Estados Unidos. E o pessoal, então, quer alterar a sexualidade humana. Quer colocar nesta roupagem, né? Nessa nova roupagem de variações sexuais. Então você começou a captar um pouquinho, a Organização Mundial da Saúde vem mostrar para nós uma nova concepção de sexualidade que quer tornar o homem livre, o homem realizado. Por que a OMS faz isso? Porque ela entende o seguinte, tem doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque as pessoas não têm informação. Vamos dar informação a eles. E assim, diante dessas informações, eles vão poder compreender o seu gênero, compreender a sua sexualidade e assim também serem felizes. Eles têm direitos. Próxima. Muito bem. O banheiro de gênero não vai chegar no Brasil, porque eu não vou deixar. Né? Dia 12 de março de 2015. Dias atrás. Eu vou ler de pertinho, porque eu sou meio cego. Né? Isso aqui está no Diário Oficial, tá bom? Aqui, ó, artigo 6º. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Depois ele fala de vestimentas, tudo aqui só fala sobre gênero. Sobre gênero. Então, é uma resolução. Não tem força de lei, mas o que acontece? Um professor lá no Amazonas, que recebeu uma formação de gênero, vai chegar para a diretora, olha, a gente já tem que colocar o banheiro de gênero no nosso colégio, porque isso aqui é bom. Né?
Imagina como é que vai acontecer. Estamos aí numa luta tentando impedir que isso daqui se propague no Brasil, porque é de agora, do mês de março, dia 12. Está no Diário Oficial. Isso aqui é um recortezinho do jornal que eu tirei. Se você procurar Diário Oficial, tal, dia 12 é a resolução, você vai ver essa questão de gênero nos banheiros. Próxima. Olha, agora um parênteses, uma interrupção assim, na compreensão. Você já entendeu mais ou menos o que é gênero, você viu os dados que nós passamos em alguns países, agora nós vamos entrar no nosso país. Nós vamos ver o que se pretende fazer aqui e que tem a ver com você, tá bom? Então, já há cerca de 7 anos, eu disse, sou educador, não sou político, não pretendo ser, não creio ter vocação para isso também, né? Mas incomodado pelo fato de perceber que não tem cristãos católicos no meio da política, porque todos nós, assim, somos pessoas normais, né? Como pessoas normais, você quer ter sua vida normal, sua família, enfim, procurar crescer no amor a Deus e tal. E a política do jeito que está, você quer estar longe disso, qualquer um de nós. O problema é que eu sou educador, eu começava a ver que chegava sempre alguma coisa para a gente fazer no colégio. Falei para minha esposa, mas olha, tem que fazer alguma coisa. E começamos a ir a Brasília. Qual o objetivo? De impedir que a tramitação de certos projetos virassem leis e leis contra a família. Então nós estamos fazendo isso já faz algum tempo. Na verdade, eu estou aí há 7 anos, mas tem gente antes até de mim fazendo isso. Então nós vamos lá só para esclarecer aos deputados. Não é na força e na porrada, né? A gente chega lá, olha, deputado, sobre esse projeto que está tramitando, isso daqui está em desacordo com a natureza humana por isso, isso, isso. Com argumentação, com verdade, com jeito, com habilidade, lógico também, que você vai aprendendo. Mas com esse objetivo. Então nós elencamos, coloquei aqui, principais projetos. Tem hoje quase uns 50 projetos sobre gênero, tentando virar lei no Brasil. Tentando virar lei. Que poderemos ter um país, de acordo com o que nós temos visto, igual a esses países também, que estão tratando de gênero. Próxima. O ano passado, aqui um grupo de jovens da Renovação, lá de Brasília, que nós conhecemos, pedimos a ajuda deles também. Então nós ficamos por mais de um ano, junto aos deputados, fazendo um trabalho justamente impedir que passasse no Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero. Tivemos o sucesso. Ou seja, não passou a ideologia de gênero por 10 anos dentro do Plano Nacional. Isso apenas de um projeto, tá bem? Mas estejam atentos que isso aqui vai voltar lá na frente da minha apresentação. Próxima. Eu vou deixar para o final para poder falar dos planos municipais e estaduais. Aí vocês vão entender o que tem a ver com vocês aqui agora. Vamos para frente. Agora é como se eu estivesse fazendo o seguinte, eu vou rasgar o véu do santuário em educação para vocês. Não precisa nem ler nada não, presta só atenção em mim. Já faz algum tempo que eu já estou na educação e comecei a compreender como é que estava a estrutura da educação no país em relação a essa temática. Então, em primeiro lugar, começaram a dar formação para os professores a nível de pós-graduação, à distância. Depois, a inclusão dessa temática dentro dos currículos das licenciaturas. Inclusive, quando eu estudei dentro da pedagogia, eu tive que aprender essa temática de ideologia de gênero também. Eles não chamam ideologia de gênero, eles chamam identidade de gênero ou igualdade de gênero. Mas aprendi. Então, formação pós-graduação, currículo alterado, depois material para subsidiar o professor. Por quê? Porque você vai para a faculdade, não necessariamente depois, quando você vai trabalhar na ponta, você vai aplicar aquilo que você aprendeu na faculdade. Boa parte você nem usa mais, né? Então, para garantir isso, você tem material. Para garantir que os professores de fato trabalhem dentro dos colégios, então o Ministério da Educação tem cadeiras específicas para pessoas que trabalham por esta política. Políticas públicas para a ideologia de gênero nas escolas do país. Como se não bastasse, eles ainda, num 5º patamar, foram fazendo parte e tomando os conselhos municipais. Se você está começando a sentir sono, levanta, espreguiça, vai para o fundo, fica em pé. Não dorme, que esse negócio é importante. Tá? Então, depois os conselhos municipais e estaduais. Por quê? Porque ali é que vão se tomar as diretrizes para a educação do país. Mais ainda, um 6º nível, as conferências nacionais, onde vai mostrar o norte.
e que, inclusive, o colégio vai elaborar a sua proposta pedagógica de acordo com aquilo. Se você não compreende essa linguagem que eu estou usando, é só para entender o seguinte: formar professores, garantir que a temática vai estar no colégio, e depois, lá na ponta, como é que ficam as crianças? Bom, elas já vão ter um professor preparado, um colégio preparado, mas para garantir que de fato vai ter a temática, então tem que ter programas de sexualidade. E para garantir mais ainda, você tem os materiais didáticos e paradidáticos, que vão estar na mão das crianças. Ah, eu nunca vi esse negócio, então eu vou mostrar alguns para vocês. Vai passando para frente, depois a gente vai voltar, vai indo assim, lá para frente com tudo, vai embora. Vai, para e volta. Volta duas. Mais uma. Então tá bom. Material paradidático. Significa o quê? Ele não é obrigatório no colégio, tá bom? Eu encontrei quando isso daqui? Dentro do colégio de São Bento. Eu assumi o colégio, fui na biblioteca e encontrei. Nós somos pessoas maduras aqui dentro, então mostrar uma ou outra coisa para vocês, não tem nada de inadequado aqui, é no intuito de que vocês não duvidem, né? Então aqui é para crianças de 9 anos, aparelho sexual e CIA, né? Um guia inusitado para crianças descoladas. Então, num determinado momento, mostra-se um desenhinho, uma caricatura de um menino e uma menina, um furinho nos órgãos genitais, escrito assim, como transar, para ele brincar com o dedinho. Ou seja, reduzir a sexualidade humana à genitalidade, retirando suas dimensões afetivas, retirando a dimensão transcendental, ou seja, que Deus também participa da criação humana, reduzindo o homem nem a um animal, a que ele obtenha aquilo que também no sexo tem, que é o prazer, mas de uma forma desfigurada. É assim que vai se respeitar mulheres. Ali o que papai e mamãe fazem é para crianças de 6 anos de idade, com cenas de sexo entre o homem e a mulher. Próxima. Pode pular. Aqui eu não vou ler, porque é pura pornografia, mas é um livro, A Minha Sexualidade até aos 6 anos. Até os 6. Minha filha de 5 para 6 anos agora, ela quer saber de brincar de boneca, né? Mas quanto mais informação, porque a criança tem direitos sexuais, ela vai se tornar realizada. Olha que felicidade. Querida, meu amor, sabe esse negocinho que você tem? Não consigo nem imaginar falar um negócio desse com minha filha. Desse jeito tão desfigurado, tão desumano. Estão desumanizando as pessoas. Aí os homens falam, eu não consigo, Felipe e tal. É lógico, filho, o Papa fala, é arquitetado. Estão de verdade conspirando, os meios de comunicação estão fazendo isso, supersexualizando as pessoas. Por quê? Por que estão fazendo isso? Ele mostra, mas agora a gente não vai falar disso ainda. Próxima. De 6 aos 9, próxima. Os 3 chapeuzinhos vermelhos. Eu falava de amor entre gerações, não falava? Olha aqui, é para o Brasil o livrinho. Papai Noel se casa com a Chapeuzinho Vermelho. O Tico Teco juntou, né? Um senhor de idade e uma criança. Tá? E eles têm um filho Saci Pererê. Os 3 chapeuzinhos vermelhos. Logicamente o filho não é dessa relação, porque ele é negro. É uma traição. E eles vão discutir sobre o seu divórcio com o seu filho. O que eles querem desconstruir? Sexualidade, a estrutura familiar. Querem discutir o divórcio não como uma ferida que pode infelizmente ocorrer numa família, mas como uma coisa boa, de igual valor. Ah, isso é o que você acha, Felipe. Eu sou filho de pais divorciados. Então eu não estou enfiando a mão no dedo do meu rosto do meu pai nem da minha mãe. Mas machucou bastante quando eu vi eles se separando. Doeu bastante. Então não venha dizer que não dói, porque dói. Eu senti na pele. É que nem um navio afundando, cada um para o seu lado, e eu estava lá no meio sem saber nadar. Né? Eu me lembro claramente quando foi que isso ocorreu. E eles não, o problema é que eles não querem ajudar o casal. Eles querem fazer o seguinte, eles querem implementar. Você tem deficiências, defeitos, larga ele. A novela faz o quê? O cara começa com uma mulher e passa 150 mil, termina com a outra e estou feliz. Não mostra como é que está destruído como pessoa. Não é? A mulher também, antigamente não mostrava, mas hoje em dia a mulher também passa por 152 mil. Né? Um pouquinho a mais. Próximo. Meus 2 pais. Quem escreve esse livro? Valcir Carrasco. Quem é Valcir Carrasco?
autor das novelas da Globo. As novelas mostram a realidade que ele compreende e que impõe na sociedade. Não impõe não, impõe sim senhor, porque se altera concepções, comportamentos. Porque não são apenas adultos que assistem novelas. Eu estava num colégio, uma cidade de Suzano, e perguntei aos jovens de 12, 11 anos de idade, alguém aqui assiste novela? Todo mundo assim. Falei, é mesmo? Que novela vocês assistem? Carrossel, Malhação, novela das 8. Nossa, mas por que assistem tanta novela? Porque não tem nada que fazer. Foi o que eles disseram. Jovens, crianças, veem as novelas. E eles vão assimilando. Não assimilam? Como não? Se olha para o cara do jovem, dá para saber até o que ele assiste, o que ele come, o que ele pensa. Porque ele anda com 150 mil brincos na cara, amarrados entre si. Ele não gosta de banda de rock. Está com a camiseta da banda de rock. Não é o ídolo dele? Ouça o que ele tá cantando. Não influenciou? Se acha então que isso aqui não vai influenciar? Está muito enganado. Tem influenciado demais. Vamos voltar de novo lá para trás. Vai voltando, vai embora. Aí para. Desce de novo. Vai indo mais devagarzinho agora. Pode pular tudo isso aqui. Era só para provar para o pessoal. Vamos embora. Vai descendo um pouquinho. Mais um pouco. Um pouco mais. Aí. Aqui deve ter vários equívocos de digitação e tal. Porque, enfim. Isso foi feito às 5 da manhã. Né? Digitando e tal. Não importa o que está escrito ali. Os manuais, as cartilhas, os materiais didáticos e paradidáticos, qual é a concepção que eles têm? É desvincular o amor humano, a sexualidade, de toda a sua compreensão, que é separar. O que importa é que você tenha cuidados da sua saúde e obtenha o seu prazer. Basicamente é isso. Então, maternidade, ser mulher, paternidade, ser homem, tudo isso deve ser descartado, porque tudo isso daqui não serve para essa concepção de sexo. Vamos ver onde se chega a isso. Próximo. Então, dados que os Estados Unidos eles têm mania de fazer pesquisa, né? Eles pesquisam tudo. Então, foi feita uma pesquisa em presídios dos Estados Unidos, com presidiários que estão presos até hoje por estupro. Muito bem. Olha os dados que mostram. 87% de estupradores de meninas e 77% de meninos admitiram usar regularmente pornografia forte. Acima, eles admitiram que imitavam cenas sexuais vistas em materiais obscenos. O jovem não precisa mais nem só da internet e nem mais da banca de jornal também, onde também tem lá aquelas cenas. Ele tem nos materiais uma pornografia diferenciada, sutil, onde desvaloriza a pessoa humana, desfigura ela, trata de uma forma caricata. Mostra assim como se você vai ter prazer. É quase como uma droga. Virou uma droga para muitos, realmente, a prática sexual. E isso justamente impulsiona, como aconteceu na Suécia, o quê? De tanto ver, de tanto se falar, por implementar ideologia de gênero, os dados só comprovam a veracidade de que conforme você faz essa maneira de brincar de Deus na sociedade, você leva a sociedade a uma sociedade caótica em matéria de sexualidade. A gente poderia aprender com os antigos na história, mas não importa. A ideologia de gênero é atual. Foi feita lá pelos anos 90. Inclusive, a ideóloga de gênero que criou essa terminologia está viva. Se chama Judith Butler. E virá ao Brasil pela primeira vez na Bahia em setembro. Ela está vindo, por quê? Porque o Brasil vem negando a ideologia de gênero, ela vem ajudar a entrar. Vocês querem ajuda? Vai à vontade com ela. Eu não quero. Próxima. Eles não alteraram a concepção da sexualidade? Olha o IBGE, que interessante o dado. No ano de 1960, eram 6 filhos por família. Aqui embaixo, 2010, 1,9. Está abaixo da taxa de reposição. E você vê o jornal falando de explosão demográfica, de escassez de matérias, de alimento, de água e tal. O povo está envelhecido, estamos em inverno demográfico. Estamos abaixo da taxa. Isso aqui são dados. Isso aqui não é achismo. Isso aqui é o que está acontecendo de verdade, na realidade. E o que eu quero levar vocês a compreender, não é assim, sair daqui assim, nossa, que mundo cruel.
Nossa, eu não sabia que João Paulo II falava desse modo. Né? Não, é realidade. Você imagina se um médico não quer estudar patologia. Não, eu vou ficar vendo câncer. É feio, você vai ver o corpo. Nossa Senhora. Não, ele tem que ver para remediar. Não tem como esconder debaixo do tapete a ferida da humanidade em matéria de sexualidade. Como é que nós vamos ajudar os jovens que estão com grande dificuldade nessa matéria? Especialmente os homens. Como não? Eu ouço constantemente. Eu viajo ao Brasil, eles vêm conversar comigo no canto depois. Professor, olha como é difícil para mim por causa disso, daquilo. Ele nem sabe o quanto o seu coração foi adulterado, de propósito. Isso tudo João Paulo II mostra na encíclica Evangelho Vitae e em vários outros pronunciamentos. Próxima. Quem está por trás? Vamos mostrar algumas entidades. Fundação Ford dos carros. É a que financia ideologia de gênero no mundo. Em nível assim de graduação, pós-graduação, em lato sensu, estrito sensu, mestrado, doutorado. Próxima. A Federação Internacional de Planejamento Familiar é outra também. Próxima. A Unesco. Olha, mas não é um órgão de educação? Entra na internet, coloca Unesco e cartilha de sexualidade no Brasil, a partir dos 5 aos 18 anos de idade. E veja qual é a concepção da Unesco sobre sexualidade. A Unicef, muito conhecida pela Criança Esperança. Fundo de População das Nações Unidas. Né? Próxima. Nós deixamos chegar aqui. Agora você vai para frente. Vai mais? Um pouco mais? Para aqui. Volta ali um. Muito bem. Onde chega para você agora? Se você precisar de mais formação, eu estou sempre à disposição para dar documentos, mostrar, explicar, para que você se torne um multiplicador, de mostrar a verdade sobre sexualidade. Mas é necessário te mostrar isso? Sim. A moeda tem dois lados. A prática das virtudes e lutar contra o pecado. Então, como é que eu vou conseguir construir uma família em que ela já foi adulterada no seu coração? Então, eu preciso mostrar. E você, quando mostra para um jovem na universidade ou em outros níveis, o que acontece com ele? Quando ele percebe que ele está sendo manobrado, que ele está sendo conduzido, é próprio do jovem falar, é isso que está fazendo, entendi, não quero esse negócio. Claramente ele fala não, porque tem bom senso, porque é a verdade dos fatos. Então, às vezes você fala, a igreja diz isso e tal, ele já não quer nem saber por quê, porque já colocaram na cabeça dele o quê? Isso é a linguagem da igreja. Aqui eu mostrei no início o documento do magistério, os bispos falando, poderia mostrar muito mais, mas era só para iniciar. O fato é que depois os dados falam por si só do que está acontecendo no mundo e o que quer acontecer aqui no Brasil. Agora, o que tem a ver com você? Nós estivemos em Bebedouro, o Adriano estava lá, a Lucimar estava lá, a Cátia estava lá. Eu venho justamente falando que no Plano Nacional de Educação não foi sancionado com ideologia de gênero. Se tornou lei e não tem. Contudo, no artigo 8º do Plano Nacional, dizia que os municípios e estados também têm que fazer os seus planos para se conformar ao Plano Nacional. Bom, deveriam se conformar. O problema é que existem algumas entidades, que são os braços do Ministério da Educação, que estão dentro dos planos municipais e estaduais, querendo introduzir ideologia de gênero, silenciosamente, sem que a sociedade saiba. Eles têm o prazo de 1 ano, de junho do ano passado até 24 de junho deste ano. Os planos, em grande parte dos municípios, ainda não chegaram, os planos municipais ainda não chegaram na Câmara de Vereadores, mas vão chegar. E são feitos pela Secretaria Municipal de Educação, o Fórum Municipal de Educação, mas estão colocando dentro dos municípios. Nós abrimos vários planos que já chegaram nas câmaras e vimos a citação. Como vem escrito? Vem escrito da seguinte maneira: erradicar discriminação, etnia, raça, religião, gênero e orientação sexual. Nós concordamos que não se discrimine etnia, raça, religião, sexo, está na Constituição, está na nossa fé. Então a gente pede que eles troquem a palavrinha gênero por sexo. Porque gênero não é nada. Vai discriminar o quê? A árvore? Né?
Então troque a palavrinha. E orientação sexual, suprimir, tirar. Por quê? Porque é um sinônimo de gênero. Se deixar a orientação sexual, entra isso daqui. Né? Nós temos tido sucesso. Só que, como eu disse, são planos municipais para 5.570 municípios. Então a Lucimar, junto com uma equipe que é elaborada em Bebedouro, né? Foi semana passada que a gente estava lá? Já nem me lembro mais, tanto viajar. Né? A gente estava lá, então ela constitui uma equipe para poder trabalhar. Mas, com toda certeza, vão precisar de mãos e braços. Ah, mas eu não levo jeito para coisa. Eu não vou saber nem falar isso aí. E numa câmara, é isso que você está falando? Olha, Jesus não escolheu um engenheiro, um advogado. Se você é de engenheiro ou advogado, ótimo. Mas ele escolheu gente que não tinha preparo nenhum para nada. Pescadores. Né? Aí você pensa, não sei falar. Não precisa saber falar nada. Ninguém está pedindo para você falar inglês. E nem norueguês. Você entendendo a situação, com educação, com caridade, lá, junto com a equipe que vai sendo constituída, que estão fazendo aqui agora no estado de São Paulo, e como nos outros estados estamos também preparando, ir junto à Câmara. Por quê? Irmãos, nós teremos um Brasil, no dia 24 de junho, diferente se tiver de ideologia de gênero. O seu município terá uma constituição diferente na educação dos filhos, netos, sobrinhos, das crianças. Isso aqui é o bem comum. Não é dos católicos apenas, é de todos. E não tem ninguém sabendo. O vereador, não é que ele quer colocar, ele nem sabe. Ele não tem uma formação sobre essa questão de gênero. Então o bom senso se impera. Não foi difícil na Câmara Federal tirar. Mais de 300 e poucos deputados falaram, isso é gênero? Então não, por favor, de jeito nenhum. E tiram, porque é o bom senso. Existem entidades, disse João Paulo II, interessadas em impor na sociedade essa concepção de sexualidade. Então, o convite é fazer isso. Nós produzimos alguns materiais. Fizemos uma pequena cartilha, aqui é uma fotinho dela, foi feita agora, essa semana. Você já ouviu falar sobre ideologia de gênero? Uma interrogação. Tem umas pagininhas bem simples, para que você possa ter, ou seja, todo mundo aqui pode ter. Manda para o e-mail, todo mundo você vê, vai ser impresso, vai levar na Câmara, vai passar, vai espalhar, pode ser na folha sulfite, o jeito que quiser. Né? Imprimir para o pessoal poder entender. Foi feito até com um layout, né? uma imagem assim, bonita, para poder entender o quê? Entrar mais fácil para o político. Você mostra um caderno de 150 páginas, tá bom, eu vou ler. Nunca lê. Nunca lê. Porque ele é político, é lógico. Né? Nós fizemos também uma imagem para camisetas. Eu não quero a ideologia de gênero como diretriz para a educação no Brasil. Manifeste-se aos deputados e vereadores da sua cidade. Deputados? É porque também estão fazendo também os planos estaduais. Então tem deputados estaduais também. Então nós estamos nos organizando. Você pode fazer pelo Facebook? Pode. Você pode fazer pelo WhatsApp? Pode. Mas você deve ajudar no seu município a entender a situação. Os bispos estão sabendo no Brasil, e cada vez mais. Terça-feira eu estarei no Centro-Oeste, regional do CNBB Centro-Oeste, com os bispos de Brasília, Goiânia e demais localidades ali também, falando sobre isso. Semana retrasada estava no Rio de Janeiro com o cardeal Dourani, que ele mesmo chamou os políticos católicos para que eles tivessem ciência e eles próprios também retirassem quando do plano chegar na Assembleia e na Câmara. Entendam, eu imagino como seja para vocês, e aí eu vou para os meus finalmente, pensar o seguinte, puxa, é uma ação que chama a ir numa Câmara. A caridade, ela tem muitas maneiras de se exercitar. E eu sei que existe uma ojeriza de política. Eu fui formado para isso também. Mas Papa Francisco nos disse o que recentemente? Se a política vai mal, é porque os cristãos não estão nela. Então a gente quer se eximir. Como se assim, não, lá está o filho do capeta, então eu não quero nem estar perto. Não é tal. Só que se colocar a lei, você vai ter tolhida a sua liberdade em matéria de sexualidade. Você, seus amigos e as crianças e as famílias. Então, como não ter compaixão é um grande apostolado e um grande serviço, fazer algo que é contra a sua vontade e lutar por isso, porque nós não conseguimos chegar em todos os municípios. Eu estou rodando o Brasil, deixando os meus filhos, minha esposa em casa, para rodar, para poder fazer o quê? Multiplicadores.
que a gente vai estar acompanhando, te ajudando no teu município, junto com o Adriano e com todo mundo, estaremos. Mas Deus quer claramente levantar um exército de homens de bem, que tenham compaixão do povo. Compaixão do povo. Jeremias, se eu não me engano, Jeremias 4,14. Abre aí, irmão. Jeremias, acho que é 4. Espero que seja 4, não sei mais se é 4 ou é 6. Eu vou abrir aqui e vou ver se é. Cadê Jeremias? 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. Cadê você? Não, acho que é 6, perdão. Perfeito. Jeremias 6, versículo 14. Amém? Tratam com negligência as feridas do meu povo e exclamam: tudo vai bem, quando tudo vai mal. A ideia não é ser pessimista, mas é ser realista. A sociedade está sofrendo. João Paulo II dizia claramente: o mal da humanidade atual é porque o homem foi ferido na sua dignidade, em todas as suas instâncias. Aborto, eutanásia e toda essa questão de sexualidade. Os bispos da Bélgica, há uma semana atrás, fizeram uma nota de repúdio à tentativa de se implementar no seu país o chamado suicídio assistido ou a morte digna, como é chamado para a eutanásia. Então, o mundo quer implementar uma nova concepção de sexualidade, porque desse modo, o que acontece? E aqui eu vou terminando. O homem, quando se volta para a sua sexualidade de forma tão reduzida, ele embrutece. A sua mentalidade fica embrutecida, endurecido. Ele se volta para isso. Esse filme, que baseado num livro aí, 50 Tons de Cinza, pelo amor de Deus, não assista essa bagunça. Eu também não assisti, mas nem preciso ver, para poder ver o que quer se fazer. Mas uma jovem me falou, eu perguntei para ela, você assistiu? Falou, não, professor, mas eu sei do que se trata. Parece que é um fulano que quer mostrar o seu amor pela pessoa, mas só que é sadomasoquista. E interessantemente que o vídeo foi feito com conhecimento técnico de psicanalistas e gente que sabe como mexer na questão dos impactos com a música, com as cenas, para alterar o comportamento. O que aconteceu? As mulheres começaram a atrair mais, porque elas começaram a ter desejo de fazer igual estava no filme. E eles não querem mudar a sociedade? Estão se fazendo isso de muitas maneiras. Eu só não gostaria que você saísse daqui com aquela coisa triste. Não! É com um coração que tem compaixão, que vê o samaritano e ajuda, que vê o homem que está machucado e ajuda, que vê o Cristo e ajuda, o Cristo nos homens, nos jovens que estão sofrendo na sua sexualidade, que precisam ser libertos com a verdade, que ele entenda o que está sendo feito isso com ele. Ele entendendo, e entendendo o que a igreja mostra de realização como pessoa, ele não segue esses planos. Obviamente, unido a uma vida de oração, de sacramentos, com a ajuda dos amigos que estão ali, mas com toda certeza negando a isso. Então, peço a Deus que nessa manhã, falando um pouco do que está acontecendo no nosso país, na realidade, e todo mundo só quer ficar falando dessas coisas que estão acontecendo de política, ninguém está vendo isso. Isso aqui é silencioso. Que daqui possa realmente você sentir-se impelido no seu coração. Senhor, eu digo sim. Quero, na minha vida, no meu lar, no meu trabalho, nos estudos, junto aos amigos, também auxiliar para que não se leve essa sexualidade com essa concepção. Mas posso mais. Eu posso também ajudar no meu município, com o auxílio da graça de Deus, a que não entre na lei do meu município isto. Obviamente, tem todo um jeito de ver isso. O Adriano falava, professor, tem uma questão prática. Tem um modo de ver isso. Você vai entrar no site, ver se no site já chegou, no site da Câmara, ver se já chegou o plano municipal. Tem lá, você joga plano municipal de educação. Aí aparece se já chegou. Se chegou, tem um documento. Você abre ele. Vou ter que ler tudo aquilo? Não. Coloca no buscador a palavra gênero.
E ele vai buscar no texto. Se você encontrou gênero, aí sim vem a outra parte, que é entender o que é gênero e esclarecer. Juntar não é para ir sozinho mesmo. A ideia, o Adriano sabe muito bem, depois se ele quiser falar melhor e tal, é juntar um grupo de 3, 4, 5 pessoas e ir lá, com mulher e homem, tem todo um jeito. Mas eu não quero entrar nesses pormenores, por quê? Porque já foi constituída uma equipe para ajudar, uma equipe que vai ajudar de cima, mas vai precisar dos braços. E eu realmente dizia, quando me perguntaram, até o Sérgio, esposo da Cátia, me perguntaram, mas que ministério? Eu falei, jovem. Jovem. É com eles a coisa. É com as crianças. Mas as famílias também. A fé política também. Mas jovens. Porque eu conheço o parlamentar. Quando o parlamentar ouve um jovem que é munido, que tem conhecimento, é diferente para ele. Totalmente diferente. Porque o jovem também tem um pouco mais de flexibilidade. Também se compromete e quer fazer alguma coisa. Então eu espero realmente em Deus que todos nós possamos, por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor à humanidade, lutar. Não com forças, né? Mas com vida de oração e com a palavra, com a verdade. Nós não estamos pedindo nada demais. Com certeza eu sei que Cristo não pede nada demais de nós. É bem pequenininho, ele vai dar toda a ajuda. Leia o que São João Paulo mostra em todo o seu pontificado. É um anúncio da família verdadeira. E isso não é discriminar ninguém, é defender família. Que Deus abençoe cada um de vocês e que possa tocar no coração por amor a Cristo. Que Deus abençoe a todos.